Meu Deus, não fazem isso. Albino Paquici, qual é a sua opinião sobre mais um jovem que morre à porta de um hospital público? Já, Amilcar, boa noite, mais uma vez assim, boa noite Coelho, boa noite aos telespectadores. Eu penso que aqui há responsabilidades partilhadas, né? A primeira é saber por que razão é que o jovem foi ali parar, não é? O jovem, o que se ouve dizer é que o jovem foi espancado, não é? Fortemente espancado pela polícia. E aqui nós temos a sacar responsabilidades à polícia e, mais uma vez, fazer aqui... Espancado alegadamente pela polícia. O jovem foi espancado alegadamente pela polícia e, por isso, teve fortes dores na cabeça. Portanto, o diagnóstico, aliás, que está aqui é que, efetivamente, ele terá tido um traumatismo craniano. Portanto, significa que a pancada que levou, certamente da polícia, é o que se ouve dizer, foi muito forte. Então, é preciso perceber aqui, temos que ter a resposta da polícia para saber em que esquadra é que o jovem foi espancado para depois estar naquele estádio e ser levado pela mãe. Por outro lado, aqui alinho com o Comenda Rosa, que é, eu digo, as responsabilidades partilhadas, porque os médicos fazem o juramento de Hipócrates. Os médicos, todos os médicos fazem o juramento de Hipócrates. E uma das coisas que eles dizem é: prometo solenemente consagrar a minha vida ao serviço da humanidade. O Amilcar pergunta se a vida vale, de facto vale. Todas as vidas valem porque a vida é o valor absoluto que o ser humano tem. Depois da vida vem tudo o resto. A vida tem o valor absoluto. Nesse sentido, o médico comete um erro muito grave, e ainda bem que o hospital Américo Boa Vida imediatamente despoleta aquela conferência de imprensa, onde a TV Zimbo esteve com aquela cobertura, e diz: nós suspendemos imediatamente o médico. Por quê? Porque é inadmissível que o médico haja daquela maneira. Seria diferente, e aqui alinho com o que diz o Coelho, seria diferente se aquele paciente, o João Soma, de 24 anos de idade, morresse nas mãos do médico. Seria Mas os argumentos de razão da direção do Hospital Américo Boa Vida que decidiu pela suspensão do clínico convence-o? Completamente. Convence-me completamente. Convence-me completamente. A América seria diferente se o jovem João Soma morresse nas mãos do médico e o médico dissesse o seguinte: eu recebi o jovem, não tenho condições para tratá-lo e por isso ele morreu, mas está aqui nas minhas mãos. Uma coisa é morrer nas mãos do médico, outra coisa é morrer fora das portas do hospital. É muito grave. Isto é muito grave. E aí o hospital agiu exatamente como devia agir. Mas depois a responsabilidade partilhada, que é: nós não podemos esquecer que, portanto, e o Coelho faz referência aqui a todo o Sistema Nacional de Saúde, que é: o Sistema Nacional de Saúde é assegurado pela ministra e, portanto, há responsabilidades partilhadas. Há uma responsabilidade indireta aqui da senhora ministra Sílvia Tuguta, que é preciso que nós, essencialmente professores e outros que estão no âmbito da ética e deontologia profissional, ensinemos mais os nossos alunos a perceber que quando se fazem compromissos desta natureza é para valer. Então aqui a ministra também assaca uma parte da responsabilidade, que é uma responsabilidade indireta, não é direta. O médico tem direta e a ministra tem indireta, porque, para todos os efeitos, todo o funcionamento do sistema de saúde depende da titular, que é a ministra da Saúde. Mas pronto, penso que a medida foi bem tomada. Estamos à espera que nos próximos tempos a polícia diga quem é que, de facto, e seja a responsabilidade da pessoa que espancou aquele jovem. Eu acho que nós temos um problema grave no país, temos um problema grave. Quando falamos, por exemplo, da nossa saúde, com todo o respeito que temos pelos médicos, enfermeiros e técnicos que se dedicam à sua profissão, nós temos um problema grave de vocação para enfermeiros, para médicos. Ou seja, e depois a falta de vocação destas pessoas, não é, que estão, de facto, ao serviço da saúde, da humanização da saúde, retira a possibilidade de elas serem humanas quando tratam os pacientes. A gente, quando vai para os hospitais, percebe a maneira como muitos enfermeiros e médicos, não digo de médicos, mas enfermeiros tratam os pacientes. Portanto, eu penso que nós temos que fazer aqui uma luta muito grande, que é de consciencializar as pessoas que o serviço à saúde é um serviço de humanização. Fora disso, inclusive, Amilcar, muitas mortes acontecem por negligência. E a experiência que nós conseguimos ter é que, portanto, noutras realidades onde a gente chega com uma dor de cabeça, e a maneira como o médico te tratou, o enfermeiro, contribui, inclusive, para o melhoramento do doente. Se nós tivéssemos aqui mais humanização, talvez muita gente não morresse, porque o facto de se tratar muita gente mal também leva muito óbito. Eu bem saiba agora que um jovem de 35 anos de idade perdeu a vida quarta-feira passada, enquanto era transferido do Hospital Municipal do Zango para o Hospital Geral de Luanda, depois de um ferimento de bala nas costas. Segundo testemunhas, a demora no atendimento no Hospital do Zango terá levado à sua morte. Albino Paquici, agora é consigo que eu começo mais um caso de alegada negligência. Mais uma tragédia porque resultou em morte. Sim, Amilcar, mas eu acho que aqui
nós precisamos de fazer um estudo mais completo, que é a maneira como nós olhamos para a vida humana. E a pergunta que fazes no princípio faz todo sentido, que é, qual é o valor que nós damos à vida humana, não é? De repente, para nós, parece que morrer é muito fácil e como que fica-se com a sensação de que não há interesse pela vida, não é? É a falta de uma ambulância, é a demora, é depois o atendimento, ou seja, há uma cadeia, há uma sequência de atos que efetivamente fazem com que quem faça um estudo sobre a nossa realidade diga que nós desprezamos a vida humana. Eu penso que aqui temos que fazer uma espécie de rebusca e fazer a pedagogia mesmo de dizer que a vida humana é essencial e tem um valor absoluto, não é? Porque, e aliás são os casos que nós conseguimos ver, porque noutras realidades onde não temos televisão, nem sequer rádio, há muita gente de facto também a morrer por negligência. Mas aqui há um problema que muitas vezes os médicos, enfermeiros e técnicos alegam, que é não temos condições, não temos salários, os salários são poucos. Eu penso, muito sinceramente, que aqui temos que dar a mão à palmatória e dizer uma coisa são as condições que a pessoa tem, não é, para trabalhar. Outra coisa, Amílcar, é o cuidado que eu me proponho dar naquilo que é o meu trabalho, não é? Portanto, eu penso que para lá das condições de trabalho e condições salariais que são necessárias, estamos todos de acordo que os médicos têm que ganhar bem, os enfermeiros têm que ganhar bem. Outra coisa que nós exigimos é que quem se propõe a ser enfermeiro e médico tem que ter vocação para isso. A vocação é mesmo chamamento para fazer o trabalho. Porque, Amílcar, nós conseguimos perceber também em muitos casos que muitos enfermeiros e ou médicos, quando deviam acudir imediatamente à pessoa nos primeiros 10 minutos, não o fazem porque estão ocupados com outra coisa que não é importante. Então aqui a correção que se deve fazer é mesmo para educar as pessoas, educar os nossos médicos e enfermeiros, chamá-los a atenção nesse sentido de terem mais, portanto, passo plenário, mais atenção à vida humana, porque a vida humana é absoluta. Veja que o jovem deixa uma criança, portanto, esse jovem deixa uma esposa grávida e deixa uma criança, portanto, é mais um órfão, é mais uma viúva e nós temos que ter cuidado para isto não voltar a acontecer. Albino Paquici, agora todos devem ler o juramento de Hipócrates, tolerância zero, assim determina as autoridades governamentais. Pois, Amílcar, é assim, as autoridades, eu disse no princípio, têm responsabilidade partilhada, mas o Dr. Pinto Sousa, quando diz a tolerância zero, ele no fundo está a dizer quem se propõe a ser médico tem que arcar com sacrifício. Não podemos dizer que não. Peço desculpas, mesmo que eu esteja de acordo com o que diz o Comendo da Rosa, precisamos tratar bem os médicos e os enfermeiros e os técnicos com melhores salários e melhores condições. A grande questão é, quem se propõe a ser médico não pode negar o atendimento. E eu vou repetir o que disse no princípio, uma coisa é a pessoa morrer, o paciente morrer na mão do médico, com o médico ali ao lado, a dizer, olha, eu não tenho condições para tratar esse doente. Outra coisa é o paciente morrer fora do hospital porque o médico não atendeu. Ou o enfermeiro ou o técnico não trouxe o paciente junto do médico. Portanto, não faz sentido. E eu estou de acordo com essa declaração do secretário de Estado. Por quê? Amílcar, isto é um serviço ao país. Mas estamos a falar de valores universais, ética, deontologia e integridade. É comum a todas as profissões. Quem quer ser médico deve saber que deve atender todo e qualquer paciente. Mas esta é a grande questão. Deve atender o paciente. O médico não pode dizer eu não mato a bichei e não vou atender, eu estou mal disposto, não vou atender. O que nós temos visto, e nós fazemos um estudo nos hospitais, nós andamos um bocadinho para perceber o que é que se passa nos hospitais. O que nós temos percebido é que a negligência, e aqui desculpa a repetição que vou fazer, a negligência é propositada. Porque o indivíduo percebe que a enfermeira ou o enfermeiro ou o técnico não está ocupado com grandes questões. E lhe aparece alguém que está gravemente ferido e manda esperar. Nós temos esse caso, mas tivemos o outro caso da senhora que também chegou a óbito no hospital aqui do Camama. Nós tivemos esse caso. Os enfermeiros estavam ali a olhar para aquela situação, Amílcar. Isto é que é inadmissível. Ou seja, nós não podemos permitir, apesar das condições que nós temos, que não são das melhores, isso também é verdade, e aqui a ministra, naturalmente, leva uma parte da culpa, mas não podemos admitir que os nossos enfermeiros, que no final do mês recebem um salário pouco ou muito, e depois negligenciam a vida humana. Isto é que é inadmissível. De modo que eu estou de acordo com esta declaração de tolerância zero. Mas isto só é possível aplicar quando a sociedade faz denúncias, como nós estamos a ver agora. Os meios de comunicação social também fazem denúncia, como nós estamos a ver agora. Sem estas denúncias, os médicos não se moveriam como certamente se vão mover, e com estas denúncias cria maior responsabilidade, porque neste momento, com todo o respeito que eu tenho pelo médico visado neste caso e pelos enfermeiros, a grande verdade é que a vida deles não será a mesma coisa.
E a vida dos outros também não será a mesma coisa. Ou seja, haverá receio em dizer eu não vou cuidar desse paciente, porque se você não cuida desse paciente e há uma denúncia nas redes sociais ou na televisão, você vai ter um problema. Então, isto também melhora o nosso sistema. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,